Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tonico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 39ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Lulu para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Jeremias 32, 18. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuís a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Amém. Peço. Som. Som. Alô, testando, som. Som. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 38ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores
Valceni da Silva Teixeira, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Alan Souza Ribeiro, Flora Maria Salles França Pinto e Paulo Sérgio Conceição dos Santos. Os vereadores Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Marco Antônio Santos da Conceição justificaram a ausência. O vereador Rodrigo Penha leu o versículo da Bíblia, Jeremias 32, leitura da correspondência e matéria a ser lida. No expediente foi lido o seguinte: ata da 37ª sessão ordinária, ofício 014, ofício 31.946, veto total ao projeto de lei número 058, projeto de lei 069 a 072, projeto de resolução 020 a 024, matéria votada no expediente requerimento 069, indicações 1068, 1084, 1114 a 1143 e moção de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereadora professora Flora, vereador Lucas Cordeiro, vereador Rodrigo Penha. Matéria votada na ordem do dia: projeto de lei 056, 064, 065, 070, 072, projeto de lei complementar 009, projeto de resolução 011, 013, 015, 017, 018, 020, 023. Os vereadores se abstiveram da fala no expediente final. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 12 de dezembro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Justificativa do vereador Paulo Sérgio. Ofício número 028 da AG Rio, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para comunicar a essa colenda Câmara sobre a cédula de crédito bancário em anexo nos termos do item 19 da cláusula número 04. O valor da AG Rio. No valor de R$ 4.794.056,75. A finalidade é o financiamento do programa de sistema de esgotamento sanitário rural no bairro da Trindade. Ofício do Executivo para essa casa sobre o recurso da AG Rio para subestação de tratamento de esgoto da Trindade. Requerimento da Comissão de Defesa do Cidadão. Assunto: informações sobre as ações de segurança pública no bairro do Condado. De autoria da Comissão de Defesa do Cidadão. Foi escrito pela vereadora professora Flora. O requerimento está em discussão. Pode. Com a palavra a vereadora professora Flora. Boa tarde a todos. É para justificar nosso requerimento. Temos um grupo agora de mulheres do condado e o assunto recorrente entre nós é sempre uma questão relacionada à segurança pública, à violência, à questão de juventude portando armas. Então, é uma situação bastante séria e que preocupa a gente. Então, a gente justifica e depois pergunta se existe um plano de ações para enfrentamento do crime organizado, né, para o bairro do Condado, e se existe um canal de comunicação rápido e eficiente para que a população possa informar e relatar ações criminosas que estejam em curso, porque muitas vezes a pessoa, né, está precisando avisar, enfim, aí eu sei que é um assunto muito difícil, né? E como a nossa Secretaria de Segurança e Ordem Pública pretende atuar para a defesa da vida e segurança dos moradores do bairro, em conjunto, claro, com a Polícia Militar, com os órgãos competentes. Então, a gente acredita que, através do nosso requerimento, a gente sensibilize o que todo mundo já sabe, que é um lugar que está precisando de cuidado. As mulheres vivem numa situação, né, de muito
nervosismo. Então, é por isso que a gente fez o requerimento e espero que surta um efeito junto ao organismo. Coloque lá pequenas coisas, ajudam muito. Por exemplo, o sinal não está funcionando, a quadra não é coberta, não existe um posto avançado ali de atendimento. Até a população que frequenta a igreja católica, muitas vezes quem é de fora não se sente à vontade de participar das missas lá. Então, é uma situação que a gente precisa cuidar. E quem sabe melhora quando tiver uma escola lá dentro, que vai ser construída. E um equipamento público sempre é bom dentro de uma comunidade dessa. Requerimento número 70/2022 da Comissão de Defesa do Cidadão e Meio Ambiente continue discussão. Não tendo quem queira discutir, o requerimento número 70 está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 70 de 2022 está aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 1144, solicita alinhamento no sítio Pastinho do Porto Grande Saco do Paraty-Mirim. Indicação número 1146, solicita troca de lâmpadas queimadas na rua Moura Brasil do Amaral, em frente à marcenaria do Oscar, no bairro Parque da Mangueira. Indicação 1159, solicita contratação de psicólogos para a rede pública municipal. Indicação 1160, solicita contratação de psiquiatra infantil para a rede pública municipal. Indicação 1173, solicita roçada do campo de futebol do Morro do Jacu, reiterando a indicação 298. Indicações do vereador Marquinho do Mamaguá está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Marquinho do Mamaguá aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tonico Gama. Indicação número 1147, solicita a criação do Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte. Indicação 1148, solicita limpeza com roçada no bairro Areal do Taquari. Indicação 1149, solicita limpeza com roçada no Taquari. Indicação 1150, solicita limpeza com roçada no bairro Vila da Penha. Indicação número 1158, solicita concreto comunitário na rua Figueira, no bairro São Roque. Indicações do vereador Tonico Gama está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Tonico Gama aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 1151, solicita instalação de bancos na rua de acesso ao Cais de Turismo, partindo da Praça da Bandeira. Indicação número 1152, solicita instalação de bancos ao longo da praia do Jabaquara. Indicações do vereador Lulu está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Lulu aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 1168, solicita implantação de faixa elevada para a travessia de pedestre na Avenida Roberto Silveira, em frente à loja É Demais. Indicação número 1169, solicita implantação de faixa elevada para a travessia de pedestre na Avenida Roberto Silveira, em frente às lojas 100. Indicação 1170, solicita vistoria para uma possível contenção para a área de escorregamento de encosta no Morro do Forte, no lado direito da Avenida Orlando Carpinelli. Indicação número 1171, solicita limpeza e desobstrução dos bueiros em toda a extensão da Avenida Roberto Silveira. Indicação número 1172, solicita desobstrução e limpeza dos bueiros na rua Antônio Lapa Malvão, Avenida São Pedro de Alcântara e Avenida Nossa Senhora dos Remédios, no bairro do Pontal. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Rodrigo Penha aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 1153, solicita colocação de cobertura na base de tratamento de água ao lado da igreja da Praia Grande. Indicação número 1161, solicita iluminação pública nas duas vias da Avenida Vera Cruz, onde já se encontra asfaltada no bairro do Jabaquara. Indicação 1162, solicita retirada de pedra que se encontra em área de risco para moradores na rua Fortaleza, no bairro Taquari. Indicação 1174, solicita manutenção do telhado do ponto de ônibus na entrada do bairro do Paraty-Mirim.
Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações do vereador Alan Ribeiro está aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora, indicação número 1154, solicita que as escolas municipais, através da Secretaria de Educação, promova cursos, seminários, debates e formações sobre empoderamento feminino e igualdade de gênero. Indicação número 1155, solicita que, através da Secretaria de Pesca e Agricultura, proceda a formação e apoio para aproveitamento da fibra da bananeira para fins de artesanato e geração de renda. Indicação 1156, solicita a instalação de lixeiras na rua Professora Rosário de Brail, no bairro Patitiba. Indicação 1157, solicita melhorias na sinalização de trânsito no bairro Paraty-Mirim. Indicação 1175, solicita drenagem e limpeza do córrego na rua Antônio Núbilo França, no bairro Chácara da Saudade. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações da vereadora professora Flora, aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 1163, solicita troca das tabelas e dos aros de basquete na quadra poliesportiva do bairro Chácara da Saudade. Indicação 1164, solicita limpeza e manutenção na calçada da Rua 11, ao lado do Camping Paraty, no bairro Parque Imperial. Indicação 1165, solicita que seja alterada para a via de mão única a subida do Morro do Jacu. Indicação número 1166, solicita a contratação de agentes bilíngues para o Hospital Municipal Hugo Miranda, no bairro do Pontal. Indicação número 1167, solicita manutenção na rua Imperatriz Dona Amélia, no bairro do Jabaquara. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações do vereador Lucas Cordeiro, aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Valceni da Silva Teixeira Sanica para agraciamento com moção de aplausos do senhor Hugo Leonardo Oliveira da Costa. Hugo é coordenador, professor, diretor e idealizador de projetos que contribuem ricamente para o fomento da arte e da cultura local. Recentemente atuou na direção técnica e execução da Mostra de Dança Paraty, realizada em 2022. É importante destacar que o senhor Hugo é vice-presidente do Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro, diretor da Federação de Arte e Cultura do Estado do Rio de Janeiro e representante da Costa Verde no Conselho Brasileiro de Dança. Cabe-nos o reconhecimento e os sinceros aplausos e elogios pela competência, carinho, desempenho e toda a dedicação em prol da arte e cultura local, demonstrando assim sua forte ligação de amor com a nossa cidade. Pelos motivos expostos, essa Casa de Lei, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao ilustríssimo senhor Hugo Leonardo a presente moção de aplauso. Moção de aplauso do vereador Sanica está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, seja constatada nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar à família de Dilma Maria Bento Costa em razão de seu falecimento ocorrido na data do dia 18 de dezembro do corrente ano. Mulher de uma fé inabalável, de um coração bondoso de amor ao próximo, de uma conduta irrepreensível e dedicação à família e aos seus filhos, aos seus familiares, principalmente seu esposo e filhos, nossas sinceras condolências. Seja dado conhecimento da presente moção à família da ilustríssima Dilma Maria Bento Costa. Moção de pesar dos vereadores Rodrigo Penha, professora Flora e Tunico Gama. Moção de pesar dos vereadores Rodrigo, Flora e Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de pesar aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra ao vereador inscrito Rodrigo Penha.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, todas as entidades filantrópicas aqui reunidas. Em breve, na próxima sessão, será extraordinária, vamos estar votando aí, né, as subvenções e todo o orçamento para 2023. Meu amigo Alex, da Secretaria Executiva de Governo, aqui presente. Nós apresentamos indicações, senhor presidente, falando a respeito da Avenida Roberto Silveira. O fluxo está muito alto ali de veículos e, mais uma vez, precisa da faixa elevada. E ali inaugurou agora a loja Ed Mais, e tem a Casa e Vídeo, mais para frente chega a loja 100, várias dessas lojas vindo, e a Avenida Roberto Silveira está começando a apresentar problemas relacionados ao trânsito. E precisa se estudar uma nova forma, né? Sei lá, como a gente vai resolver isso. E aí a preocupação com os pedestres que estão passando no meio dos carros, bicicletas. Pedir encarecidamente que haja essa preocupação, inclusive com a velocidade que os veículos estão utilizando na Avenida Roberto Silveira, principalmente os motociclistas. Esse final de semana, as informações que nós temos é de que diversos acidentes na cidade, principalmente envolvendo os motoristas, infelizmente, que trabalham com iFood. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, a alta velocidade, e às vezes as motos a gente vê em péssimo estado. A gente entende que você tem que trabalhar, mas sem luz, enfim, uma série de situações, sem as lâmpadas, sem farol. Então, é uma preocupação que a gente tem. Falando a respeito do Morro do Forte, são 3 pontos de escorregamento, preocupa muito a gente, né, que são devido às erosões, as chuvas estão chegando. Limpeza e substituição da Avenida Roberto Silveira, por quê? Quando chove muito forte, a Avenida Roberto Silveira não está tendo vazão. E aí foi colocado na época algumas grades na porta dos comércios para que a água volte por ali. A água está entrando nos estabelecimentos. Padaria Melissa, quase tudo. Alguns locais ali está enchendo demais, a água está entrando nos comércios. E quando os carros passam, aí fica aquela onda dentro dos comerciantes. É bem complicada a situação, precisa desobstruir aquilo ali. Sem falar da questão também dos postes de energia que caíram, que foram retirados, os fios estão desencapados ali, está preocupando a gente também. A gente está pedindo limpeza dos bueiros, praticamente em todas as ruas do bairro do Pontal. Está tendo problema. Moradores estão comprando aquelas bombas para poder tirar a água do quintal quando chove muito. Então liga a bomba para a rua e para voltar para dentro do quintal fica aquilo. Precisa resolver. Estão obstruídos por quê? Muitas pessoas estão jogando esgoto e, além do esgoto, a gordura dentro das manilhas da rede pluvial. Isso está obstruindo a passagem, precisa ser limpado, desobstruído, tem que se verificar também quem está jogando, porque não pode. Eu queria, senhor presidente, falar também a respeito aqui da nossa moção de pesar, em conjunto com Vossa Excelência e a vereadora Flora. Nossa amiga Dilma Maria Bento Costa, esposa do tio Bira, sogra do nosso amigo alemão, mãe da Janine, mãe da Jéssica, que trabalha na prefeitura. A Dilma com o Bira, eles têm um trabalho muito importante dentro da Igreja Católica. A paróquia Nossa Senhora dos Remédios, desde ontem, está em luto. Foi uma partida repentina, e eles trabalhavam com encontros de casais com Cristo, TLC, que é o treinamento de liderança cristã, vicentinos. Bira é catequista da igreja, também um dos coordenadores do Terço dos Homens. Eu gostaria de pedir silêncio, senhor presidente, por favor. Também coordenador do Terço dos Homens, e a nossa comunidade católica desde antes está muito triste, principalmente a nossa juventude. Então, é uma preocupação muito grande. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, nesse momento, 1 minuto de silêncio no recinto, em memória da nossa amiga Dilma.
como manda a nossa crença, que Deus a tenha em um bom lugar, fortaleça o Bira e seus familiares, e que ele tenha força para continuar também a sua luta, catequizando e evangelizando nossa juventude aqui em nossa paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Queria agradecer mais uma vez ao Alex e a Prefeitura pela pracinha do Pontal. Essa semana estão colocando os brinquedos no local. Obrigado, prefeito Vidal, aí, porque foi muito importante para o bairro do Pontal, onde nós temos o velório, nós temos a prefeitura, nós temos o hospital, nós temos a praia, nós temos o cemitério, mas nós não temos um equipamento público para as crianças brincarem. A pracinha era o único equipamento público, estava toda deteriorada, e agora ela está ganhando novos ares, e isso é muito importante. Chamar a atenção também para o estado das quadras de esportes do bairro Caborê, que precisam urgentemente de manutenção, são equipamentos hoje bastante utilizados. Queria solicitar também, Alex, dentro da possibilidade, que a Prefeitura, nessa nova reforma administrativa, pense na criação do Departamento de Manutenção dos Equipamentos Públicos, porque a Avenida Roberto Silveira estão com os bancos também quebrados, vários problemas, esses mobiliários públicos, lixeiras deterioradas e tudo, isso é muito ruim para a cidade. Uma cidade de patrimônio mundial não pode ter seus postes arrancados na avenida e ficar ali daquela forma, os bancos quebrados, sem madeira, com pregos aparentes que podem ferir um turista ou qualquer morador da nossa cidade. Então, é uma preocupação que a gente tem. Queria também, senhor presidente, comentar a respeito da preocupação que nós estamos tendo também com algumas casas no centro histórico, principalmente aqui, a antiga casa do senhor Hilton Silva, parte da Cimalha. As pessoas estão colocando refletores. Semana passada, o vereador Lucas deu uma moção de aplausos para o representante do IFAM, né? Mas está faltando um pouco desse cuidado do IFAM para com essas questões. Seria importante a gente estar falando a respeito disso, porque está descaracterizando muito nossa cidade em algumas questões, em alguns momentos. Falar a respeito dos enfeites de Natal, a gente precisa melhorar isso, né? Talvez para o próximo ano é uma esperança que a gente tem que a cidade realmente seja enfeitada. A gente precisa melhorar isso. Muito fraquinho, muito ruim, desculpa quem está à frente, mas não está legal, sabe? A gente está na véspera do Natal, a cidade mais uma vez, os enfeites não estão legais. Não, uma coisa que vá, sabe, uma cidade turística como a nossa precisa estar melhor cuidada, as árvores principalmente, as podas das árvores, o cuidado com as praças, a gente precisa melhorar isso. A gente viaja, a gente vai a algumas cidades, Angra dos Reis aqui do lado, o centro está tomado, todo iluminado, Cunha, a gente vê Campos do Jordão, Ilha Bela, a gente acompanha também, a gente precisa melhorar isso na nossa cidade. Todos nós, moradores, comerciantes, todos nós precisamos melhorar isso. Falar também, senhor presidente, a respeito do lançamento do calendário cultural, quinta-feira, foi muito bom. A gente vê a cultura representada dentro do calendário, a gente espera que a gente consiga, que a prefeitura consiga manter o calendário, a gente sabe que tem uma série de situações que podem acontecer, mas é bom ter um planejamento, e é bom saber que o turista veja qual final de semana, qual evento ele vai ter para que ele possa vir visitar nossa cidade. Agradecer também a FEComércio, né, na pessoa do SOMAR, que trouxe um evento importante esse final de semana, foi muito bom, né, e de bom gosto, bem organizado. Talvez firmar mais, né, esse calendário e, de repente, aumentar até o evento. É importante ver o Estado do Rio cuidando da cidade também. No mais, com relação à segurança pública, que eu fui marcado essa semana passada, com os furtos de motocicletas. Então, a preocupação, precisa fazer alguma coisa. Temos um batalhão aqui hoje. Não pode continuar acontecendo, as pessoas dão duro danado para ter o seu bem, e o seu bem é levado à luz do dia. Não pode acontecer isso, não pode continuar acontecendo. Precisa de uma resposta urgente da segurança pública do nosso município. Daqui a pouco, como estão sendo as motos, daqui a pouco vão passar a ser os carros, daqui a pouco vão começar a ter assalto, uma armada na rua o tempo todo, e a gente precisa resolver isso. A gente precisa cobrar de quem tem que cobrar, do Estado, de quem quer que seja, mas a gente não pode mais continuar dessa forma. A gente não pode parar um veículo, ir na padaria, voltar, não ter o seu veículo mais ali. Então, a gente precisa cuidar disso e cobrar mesmo, para que o batalhão dê uma resposta. Isso não pode continuar acontecendo numa cidade que tem 4 entradas. Não pode continuar dessa forma. A gente precisa de uma resposta o quanto antes. São essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Mais uma vez, boa tarde a todos.
sempre bom. No final do ano a gente tem tido a casa mais cheia, é um prazer. Nós queremos falar rapidamente. Eu já estou cansada, mas eu faço sempre indicação de lixeira, porque a gente usa a cidade e percebe que tem pouco lugar para a gente jogar o lixo. Às vezes a gente fica com o lixinho na mão, anda 1, 2 quarteirões. Então, assim, tem que ter mais do que tem. Né? Não adianta, é um serviço que a gente tem que oferecer. O brasileiro já não tem aquela cultura de não jogar nada no chão. Se complica, é pior ainda. Então, para a gente ter uma cidade sempre bem cuidada, é muito importante. Eu já pedi bituqueira aqui no Centro Histórico, falei da questão das máscaras próximo ao Hospital Hugo Miranda, que tem sido um problema que eu tenho visto também. Então, a gente precisa aí estar caprichando na questão das lixeiras. Quando eu estive no Paraty-Mirim, ultimamente, percebi que toda a sinalização da estrada estava muito apagada, não tem pintura das lombadas, e eu estou vendo que existe um veículo aí que está fazendo manutenção. Não podemos esquecer essa localidade que está sem faixa de pedestre, sem placas e etc. O córrego, na verdade, que eu falei aqui na rua ali perto do campo de aviação, na verdade é um valão, e ele está precisando ser dragado. A gente está chegando aí em época de chuva, tudo que for espaço para água, que vem em grande quantidade, é bem-vindo. A limpeza também facilita a questão de combate aos mosquitos, é uma requisição dos moradores dessa rua para a gente. Agora, gostaria de falar sobre o que eu ponho sobre a escola, a questão é na escola que a gente aprende um mundo menos machista, menos homofóbico, e o professor tem que passar por debates, por formações, para entender como que ela, ali na sala de aula, pode empoderar as meninas para elas terem o mesmo tratamento. Muitas vezes a escola reproduz o que tem aí fora na sociedade. E as meninas ficam numa situação de desvantagem, sim, desde a escola. Então, a gente precisa estar se atentando contra isso, e a gente pode fazer, através da escola, uma caminhada para um mundo de igualdade de gênero de maneira mais eficaz. Então, a gente está aí apostando. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, e volto a falar aqui na igualdade de gênero. A mesma coisa, estou falando sobre o artesanato local, mais uma vez. A fibra de bananeira, que é uma riqueza tão abundante na nossa cidade. Nós temos uma cooperativa da banana aqui, que é a Pacová, e a gente pode aprender a processar essa fibra da bananeira, que dá para fazer trabalhos de artesanato muito interessantes. Aqui nós temos o grupo Mulheres Caiçaras em Ação, na Praia Grande, que já tentou fazer, mas sem apoio é um processo um pouco difícil. Então, a gente está solicitando aí que a Secretaria de Agricultura e Pesca, que já faz tanta coisa legal, promova uma capacitação, principalmente para os associados da Pacová, para aproveitamento da fibra da bananeira para fins artesanais. Depois eu vou voltar aqui para falar mais um negócio. Obrigada. Não tendo mais vereador inscrito no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Tunico Gama, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinhos, vereador Alan Ribeiro, vereador Sanica, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei Complementar número 009 de 2022 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para regime adicional de serviço RAS da Polícia Civil. De autoria do Poder Executivo, segunda discussão. Lei Complementar número 09 de 2022 do Poder Executivo está em discussão.
Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Senhor presidente, demais vereadores, semana passada eu pedi que fosse votado só em primeira votação esse projeto de lei, porque eu queria fazer uma emenda para que a delegacia funcionasse 24 horas, porque havia sido também marcado novamente, porque o rapaz chegou lá, não tinha ninguém. Só que ao procurar, ao ir até a Procuradoria da Câmara, verificar, já é determinação do Estado. A delegacia tem que funcionar 24 horas. Então, a emenda ia ficar, enfim, solta, porque não ia fazer diferença. Só para dar essa explicação a Vossa Excelência, tá? O meu voto é favorável. Com a palavra a vereadora Flora. Projeto de lei complementar 09 continua em discussão, segunda votação. Eu também procurei saber da importância da gente estar votando esse regime aí de ampliação de trabalho da polícia. Primeiro que a gente consegue contemplar a delegacia com mais atendimento e principalmente o NIAM, Núcleo de Atendimento à Mulher. Porque atualmente nós estamos sem o NIAM na delegacia, foi retirado. Então, o que a gente acredita? Que você possibilita que policiais que trabalham próximos a Paraty possam vir num regime de trabalho extra, de hora extra, vir prestar aqui esse serviço tão importante que a gente não pode ficar sem, além de um atendimento melhor. Então, você amplia o número de pessoas atendendo na delegacia e, particularmente, a questão da mulher, acho que a gente não pode deixar cair. Já tivemos e não temos mais o NIAM. Então, acho bem importante a gente estar votando esse RAIS. Projeto de lei complementar continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei complementar 09/2022 está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 09/2022 aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 010 de 2022 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Carlos Hamilton Corrêa dos Anjos, de autoria do vereador Marquinho. Votação única, né? Projeto de resolução número 10 de 2022 do vereador Marquinho está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução número 10 de 2022 do vereador Marquinho, aprovado por unanimidade em votação única. Projeto de lei número 067 de 2022 dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Paraty. Projeto de lei de autoria do vereador Marquinho, primeira discussão. Tá, vou pedir deliberação. Vereadora Flora. Primeira e segunda votação, projeto de lei do vereador Marquinho. Tá, deliberação, professora Flora. Vereador Rodrigo. Marquinho. Alan. Lucas. Lulu. Eu também concordo. Lei número 1067 do vereador Marquinho está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 67 de 2022 do vereador Marquinho, aprovado por unanimidade. Só para dar ciência, o vereador presidente teve que se retirar para ir ao médico, tá? Projeto de lei número 068 dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de contratação não, tá?
institui a obrigatoriedade da presença de intérprete de Libras em grandes eventos e festivais realizados no município de Paraty. Presença. Projeto de lei de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de lei número 68/2022 do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Tá, como é a última sessão, vou pedir deliberação. Flora, Rodrigo, Marquinho, Alan, Lucas, Lulu. Projeto de lei número 68/2022 do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Com a palavra, vereador Lucas. Uma boa tarde a todos. Acho que a maioria deixando para subir aqui depois, pelo fato da gente ainda votar o orçamento. Mas, rapidamente, sobre esse meu projeto de lei, já existe uma lei que determina a presença de intérprete de Libras em equipamentos públicos. É uma lei, inclusive, de autoria do meu pai, quando ele foi vereador nessa casa. E é uma lei que até a gente já encaminhou indicações, tanto no passado quanto esse ano, para que essa lei seja executada, seja de fato exercida no município. Com muita frequência, algumas pessoas surdas entram em contato comigo, me procuram, alguns familiares, da dificuldade que eles têm indo em hospitais, na delegacia, em alguns espaços, e não conseguir ser atendido de uma forma correta, de uma forma humana, pode-se dizer. Nesse projeto de lei que a gente está apresentando hoje também, a gente até apresentou há um tempo, o processo na casa demorou um pouco mais do que o comum, para que todos os eventos do município de grande porte tenham a presença de um intérprete de Libras, principalmente nesses eventos onde existem palestras, existem conversas, aulas. A Flip, esse ano, antes mesmo do nosso projeto de lei ter sido aprovado, a gente já ficou muito feliz com a presença desses intérpretes em todas as mesas, e com esse projeto de lei a gente pede aí esse acompanhamento para que os surdos do município sejam tratados de forma digna e consigam participar de uma cidade com tantos eventos e tantos festivais de forma a aproveitarem ao máximo. E aí vai mais uma vez minha cobrança ao Poder Executivo, que coloquem pessoas preparadas nas secretarias, principalmente as secretarias que têm atendimento ao público. Um hospital é inaceitável que não tenha uma pessoa que saiba Libras para que recepcione ali pessoas surdas. E assim outros equipamentos também. Se a ideia não é contratar mais pessoas, mas por que não fazer um curso para que os servidores públicos interessados de cada secretaria possam estudar e fazer assim esse atendimento. Então, peço o voto dos nobres colegas a esse projeto de lei e peço aqui aos representantes do Executivo, que temos alguns hoje devido à votação do orçamento, para que a gente esteja aí no pé da Prefeitura para que cumpra tanto esse projeto de lei quanto o anterior. Obrigado. Projeto de lei. Projeto de lei número 68/2022 do vereador Lucas Cordeiro continua em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 68/2022, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada, na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra ao vereador Rodrigo Penha. Só fazer uso da palavra, senhor presidente, me desculpar com a vereadora Flora e o vereador Marquinhos, que o diálogo entre os dois, eu acabei entrando no meio do diálogo aqui, vocês me perdoem. Só enaltecer aqui a presença de vocês todos, que são das entidades filantrópicas do nosso município, parte delas, que são um braço muito importante, né, no cuidar das pessoas da nossa cidade. Então, eu deixo aqui relatado, porque agora nós vamos discutir no extraordinário orçamento, eu não vou mais fazer uso da palavra, então só enaltecer a presença de vocês aqui. Com a palavra a vereadora professora Flora. Em
Então, queria falar a questão do que o Rodrigo levantou de zeladoria, né? Eu acredito que a gente tem que ter um zelador para os parquinhos, tá? Com, inclusive, uma certa autonomia financeira. O cara visita um parquinho por dia e percebe, quebrou uma corrente, soltou um parafuso, tem que ter uma autonomia para comprar e arrumar. Tem que ter a mesma coisa. Gente, tem uma pessoa que cuida do banheiro da rodoviária. Ele não tem R$10 no bolso para comprar um reparo de descarga. E fica pedindo e demora para a secretaria levar lá o reparo. Então, assim, a gente vive falando da situação do banheiro, né, Rodrigo, na rodoviária. Tem que ter um zelador para cuidar desse tipo de equipamento. Antigamente tinha um zelador do centro histórico. Olha aí que cargo interessante para você ter. Para você olhar, pô, quebraram uma luminária, picharam um muro, deixaram o lixo no lugar errado. Gente, nós vivemos do turismo, basicamente, no centro histórico. Ele precisa ser o máximo zelado. Então, a gente aposta numa zeladoria com uma autonomia até financeira. Não que ele vá ser um ordenador de despesa, mas um mínimo para, né, enfim, cuidar do que é nosso. A mesma coisa, tenho a dizer da máquina de reciclagem que foi colocada ali. Que máquina interessante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Você apertava lá, digital, e ele reciclava 6 tipos de materiais. Uma caixinha menor do que um negócio de banco. E você triturava garrafinha de Heineken, por exemplo. Eu vi gente, eu triturei uma de PET, de água. Tudo que tem código de barra, você põe ali, ele lê o código de barra e já vai para o lugar certo. E você ainda ajuda uma instituição com pontuação. Se você consegue ter umas máquinas dessa aqui, 2 ou 3, no cais de turismo, no cais de pesca mesmo, ou na praça, você pode ajudar uma instituição local e os catadores de lixo. Então, assim, parabenizo quem inventou essa máquina, quem trouxe essa máquina para a gente usar e conhecer aqui no Gastromar, e eu acho que vai dar super certo. Para encerrar, gostaria de parabenizar o Programa de Saúde na Escola, que fez um formulário aberto a toda a comunidade para perguntar o que a gente acha importante de ter na escola em relação à saúde. Muito bem elaborado, uma consulta pública que eu acho democrática e que fortalece o programa Saúde na Escola. E, finalizando mesmo, parabenizar as escolas que hoje a gente reuniu, que levaram a termo os seus projetos de educação patrimonial, participando do edital, do IAP e da Taimá Foundation, um edital que nós ajudamos a criar e que possibilitou aos alunos da Ponta Negra, do Mamanguá, fazerem seus projetos, fizeram podcast, vídeo com as pessoas mais antigas da localidade, fizemos gincanas, foi muito interessante, parabenizo a todas as escolas, foram 6 escolas contempladas com R$4.000 cada uma. Gastaram dinheiro muito bem, parabéns. Com a palavra, o vereador Marquinho do Mamaguá. Senhor presidente, demais colegas edis, Alex, representando aqui a Secretaria de Governo, funcionários da casa, pessoas visitantes, uma boa tarde a todos. Eu ia falar aqui sobre o projeto, né? A professora Flora e o Rodrigo falou, mas esse projeto, né, ele tem visar a educação, chamar a atenção dos jovens nesses eventos que nós temos, porque quem é usuário, ele não tem educação. A gente passa, todos os eventos que a gente passa, a gente encontra gente usando qualquer tipo de entorpecente. O intuito desse vídeo é para que chame atenção. Se você faz um folheto informativo, tem até uma lei que proíbe você colocar, né, eu acho que foi até uma lei de sanção nessa casa, que proíbe a questão dos folhetos.
Então, o vídeo, na abertura de um show da cultura, a criança, o jovem que está ali, vai chamar a atenção dele para aquele vídeo, né? Então, para que ele não venha tendo o contato com essas pessoas que a gente passa em cada esquina, a gente vê pessoas usando, né? Foi uma falta de respeito muito grande. Então, para que chame a atenção desse jovem, para que eles possam estar cientes, né, que aquilo é errado, né, que eles possam se desviar daquele caminho e não tenham a mesma atitude. Exatamente, porque a gente não tem como deliberar esse tipo de vídeo. Então tem que ser eles, né, o evento, ele tem que proporcionar este vídeo para esses jovens, esses adolescentes. Tá? Também quero aqui agradecer os nobres colegas por ter votado favorável, né, aos nossos projetos de lei, né, o projeto de resolução do nosso amigo Hamilton, né, não tem o seu título de cidadão paratiense, mas muito tem contribuído pelo nosso município, então agradeço aos nobres colegas pelas nossas indicações e aproveitar ao amigo Alex, que está aqui, fazer um pedido, né, que leve a isso ao prefeito, né, a gente vai estar também conversando com ele, com o secretário de Educação, secretária de Educação. Eu fui colocado num grupo, né, de WhatsApp, onde pediram uma reunião em questão da escola da Praia do Cruzeiro. Se encontra em péssimas condições, né, então quero aqui fazer um apelo, Alex, né, que leve isso ao conhecimento do prefeito, né, para que esteja ajudando lá. A gente temos fotos, vídeos. Nessa chuva, o professor não conseguiu dormir dentro da escola. E a gente não quer mais somente a pintura, nós queremos realmente a reforma da escola com dignidade. A educação teve um avanço muito grande dentro do Mongaguá, né? Hoje nós temos o EJA dentro do Mongaguá, né? Temos do 5º ao 9º ano, temos o primeiro ao 6º, mas nós precisamos de um lugar para que os alunos possam estudar, porque as mães já falaram que não vão colocar mais os seus filhos naquela escola porque está correndo risco. E realmente a gente vê rachadura, telha quebrada, e a gente precisa urgentemente resolver o problema dessa escola para que tenha aula no próximo ano, se assim tiver, né, essa reforma, porque não vão aceitar mais que os seus alunos, os seus filhos estudam naquela escola, porque devido à situação precária que está aquela escola. Então fica aqui o meu apelo mais uma vez, já fizemos indicações, já pedimos, né? Então dessa vez eu estou fazendo mais esse apelo aqui pela nossa comunidade lá do Mongaguá, pelo aquele colégio lá, tá bom? Por enquanto são só minhas palavras, muito obrigado. Só registrar a presença do nosso Padre Milton, que está aqui presente, e o nosso secretário de Agricultura e Pesca, Márcio. Vou pedir que o Lucas Cordeiro assuma para mim fazer um minutinho de palavra. Passo a palavra ao vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Vou ser breve na minha fala, né, e falar um pouquinho das indicações que a gente está pedindo no Taquari, no Sertão do Taquari, no Areal do Taquari. Né, o São Roque, eu já fiz o pedido. Por eu morar no lado norte ali, a gente frequenta um pouco mais aquela parte, solicitando a limpeza e roçada, mas desde já, né, quero deixar o meu agradecimento e parabenizar, né, a equipe da Alcance, a Contacto e aqueles servidores públicos efetivos que estão nessa lida aí, porque eles estão com a missão árdua de botar todos os bairros, pelo menos com a rua principal, roçada. Peço também um entendimento da população, que de repente não vai dar para fazer aquela limpeza geral, porque até o final do ano ainda cuidar, né, do centro da cidade, com esse tempo de chuvoso, fica difícil. Então fica aqui só para relatar, né, o meu parabéns para todos esses servidores que estão empenhados nessa manutenção de limpeza. Venho trazer aqui novamente, né, eu acho que no início do ano eu fiz a indicação do Promifire,
através do incentivo fiscal, né? E vamos tentar, em 2023, conversar com o Executivo, com o nosso secretário de Finanças, porque quando você fala em abrir mão, né, do recurso, ter muito cuidado, mas dá, né, para botar algum recurso em relação ao ISS, ao IPTU, no esporte, até mesmo visando. Eu acho que a nossa cidade tem que avançar, a gente tem que criar a Bolsa Atleta, a gente tem muita jovem e crianças e adultos envolvidos no esporte, representando nossa cidade. Então, acho que tem que pensar com carinho nessa criação e a gente criar um caminho. Então, eu fiz essa indicação lá atrás e a gente vai voltar a conversar, que eu acho que o caminho é esse. Parabenizar, né, o nosso secretário de Turismo, juntamente com todos envolvidos direto e indiretamente no último evento agora na nossa cidade. É um avanço, como o Rodrigo falou, né, Rodrigo? É um evento diferenciado, gastronomia do mar, né, levando a nossa cultura. Então, isso é muito importante. E também aqui solidarizar com a família, né, do Bira e da Dilma. Tive a oportunidade de conhecê-los através de alguns movimentos da igreja. E são pessoas do bem, que Deus conforte o coração do Bira e de toda a sua família, né, para seguir em frente, que não é fácil. Então, essa é a minha palavra. E só pegando um gancho aqui, né, Marquinhos, da Escola do Cruzeiro, espero, né, que 2023 seja positivo, Marquinhos, porque a gente vai votar um orçamento onde a gente vai ter aí, né, um investimento novamente na educação. Venho também solicitando a construção de uma escola no bairro São Roque, porque lá a gente funciona num prédio de associação de moradores que só comporta 14 crianças dentro de uma sala de aula. E o bairro vem crescendo, né? Esse ano teve que instalar um container para dar conta, então que a gente possa ter esse olhar aí carinhoso aí. Só essa é a minha palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou encerrada a sessão. Agradecendo a presença de todos, agora a gente vai passar para extraordinário.